mas acho que semana que vem eu já começo da outra frente já, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Quer falar alguma coisa, alguém? Tá. Eu vou dar semana passada. Vocês estão vendo a tela? Alô? Eu não consigo ver as mensagens aí. A gente tá vendo, sim. Oi. Tá vendo? Tá. Semana passada eu dei aula sobre problemas de primeiro grau, tá? Não sei se vocês viram, quem tava aí comigo, mas enfim. Aí hoje vou continuar dando problemas de segundo grau, tá? Que é uma coisa que cai bastante no Enem, que são esses probleminhas que vocês têm que interpretar o enunciado, montar a equação, resolver e os negócios lá. Mas a parte mais complicada mesmo é montar, saber interpretar e montar as equaçõezinhas. Depois que montou, fica suave de fazer. E aqui eu peguei um exercício um pouco mais complicado. É do Mackenzie, mas ele tem bastante cara de Enem, tá? Então eu vou ler enunciado e vou resolver com vocês, porque para mim não tem outro jeito de explicar como fazer isso sem ser na prática. Então vamos lá. 20 apostadores comparecerão a uma casa lotérica para participar de um bolão, cabendo a cada um pagar um mínimo de R$ 10 ou um valor maior, mas igual para todos, múltiplo de 5. Entretanto, para cada R$ 5 de aumento no valor da aposta, haverá a saída de um apostador. E ele quer saber, dentro desses valores, quais, tipo, que cada apostador vai dar, sendo que o valor total é R$ 525. Você lê esse negócio aqui e não entende nada. Então, tipo, no começo, quando você vai pegar a prática, eu sempre gosto de separar as informações que o exercício está me dando. Então, aqui, como eu tenho muita informação, eu tenho 3 informações diferentes. Um, que é a quantidade de apostadores, que ele está falando aqui, 20 apostadores. O segundo é o que cada um vai dar. E o terceiro é o valor total. Então, eu vou separando uma tabelinha que aí vai ficar mais fácil de ver. Aqui eu vou colocar o número de apostadores. Aí eu vou colocar o valor que cada um vai dar. E depois eu vou colocar o valor total, que eu vou chamar de V, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, primeiro para eu ver na prática com números, para só depois tentar interpretar, falei errado, para depois tentar interpretar e montar a equaçãozinha, eu vou colocar aqui. Então eu sei que o número de apostadores, ele falou aqui, ó, 20 apostadores. E cada um vai dar R$ 10. Para saber o valor total, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 20 vezes 10. Então, o valor total é fácil fazer isso de cabeça. Se alguém tiver perdido, pode me interromper, tá bom? É R$ 200 o valor total. Tá, sabendo isso aqui, eu vou fazer um teste ainda com o número, porque ainda tá, tipo, branco na minha cabeça como montar a equaçãozinha aqui que o enunciado tá pedindo para montar. Então, eu vou colocar aqui, vamos supor que agora vão 19 pessoas. O enunciado, ele fala que vai ser assim, ó, R$ 10, que é o que estava dando, o valor inicial, acrescidos, ou seja, vão acrescentar um número que é múltiplo de 5 para cada jogador que saiu. Então, saiu um jogador, eu coloco aqui, um jogador. Tinha 20, 19 é a mesma coisa que 20 menos 1. Então, fica R$ 10 mais 5 vezes 1. Isso aqui eu não preciso resolver a conta, porque não é isso que eu quero ainda, mas só para finalizar o raciocínio, aqui fica 19 vezes 15. Eu não preciso resolver isso porque não é isso que o exercício está pedindo. Eu só, tipo, tô seguindo o raciocínio para eu conseguir montar a minha equação que eu quero. E agora sim eu vou pensar na equação. Vamos pensar então no mesmo jeito que eu fiz o 19. Eu vou pensar agora para um número que eu vou chamar de x. O x é um número disfarçado de letra, tá? Ele só tá, tipo, escondidinho aqui atrás do x. Aqui eu não fiz 20 menos 1 que deu 19. Aqui eu tô fazendo 20 menos x. E aqui eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. 10 mais 5 vezes a quantidade de pessoas que saiu. E aqui, esse é a expressão de o que cada um vai pagar. E por último, eu tenho o valor total como 20 menos x vezes 10 mais 5x. Então, eu já tenho a minha expressão do valor total, que é isso daqui. Eu só tirei ali da tabela e coloquei aqui. Então, eu vou colocar. Calma.
que é igual a V. Opa, é igual a V. Essa é a minha expressão que eu quero, e tendo ela, eu consigo resolver qualquer coisa que o exercício pedir. Para chegar até nessa equação, alguém ficou com alguma dúvida? Porque agora é resolver o que o exercício está pedindo. Tá, ninguém falou nada, então eu vou continuar, tá bom? Então, basicamente, o que ele está falando... Deixa eu pegar aqui esse. É para trocar esse V por 525. Eu só troquei aqui, ó, lendo enunciado. Dentro dos valores abaixo, para fazer um jogo de 525, então o valor total é 525. Eu troquei o V, que é o valor total, por 525. Cada apostador deverá participar em reais com a quantia de... Então, ele quer o valor disso aqui. 10 mais 5x. Aí, o que eu vou fazer é descobrir o valor do x para depois substituir e ver qual é o valor disso aqui que ele quer. Então, faz a distributiva. 20 vezes 10 dá 200. Nossa, vai ser uma beleza escrever com isso. Mas tudo bem. 20 vezes 5x, faz a regra de sinais, né? Mais com mais dá mais. 20 vezes 5x dá 100x. Eu só estou fazendo a multiplicação. Aí aqui, ó, menos com mais dá menos. Então, x vezes 10 fica 10x. E por último, menos com mais dá menos também. Fica x vezes 5x, fica 5x ao quadrado. É aqui que entra a equação de segundo grau. É igual a 525. Tá. Tá feio, mas acho que dá para entender se for acompanhando. Aí o que eu vou fazer é, tipo, somar tudo que tem igual. Então aqui, ó, tem x e tem x. Eu junto esses dois. Então fica aqui, olha. Eu vou passar isso daqui lá pra ponta para ficar mais fácil de ver a equação de segundo grau, tá? Então eu vou colocar aqui primeiro 5x ao quadrado, mas eu posso deixar na ordem que eu quiser. Aí aqui fica 100 menos 10, fica 90. Mais 90x, não pode esquecer do x. E aí eu vou passar esse 200 para o outro lado. Se eu passo para o outro lado, ele vai com o sinal de menos. Então, ele ficaria aqui menos 200. E 525 menos 200, é fácil de fazer de cabeça, 325. E aí eu tenho uma equação de segundo grau. E eu vou ter que resolver ela para descobrir o valor de x. Vocês querem que eu desenvolva com Bhaskara ou posso ir direto para o resultado que vai dar os dois valores de x? Por mim, você que sabe. Tá bom. Então, eu basicamente teria que resolver isso daqui por Bhaskara e eu vou encontrar dois valores de x no final, que vai dar x igual a 5 e x igual a 13. E aqui que o exercício está pedindo. Eu vou pegar esse valor de x e vou substituir nessa parte aqui da tabela, ó. 10 mais 5. Aí no lugar do x eu tenho esse daqui, vezes 5. Então fica 10 mais 25, fica 35. Aqui eu já teria a resposta, que é a alternativa D. Mas aqui, ó, eu também tenho esse valor, que também é positivo, então ele também serve como resposta. Porém, essa resposta aqui não tem nas alternativas. Então, tipo, suave, o exercício aqui já ajudou, já falou tranquilo. Então, chegamos na resposta que é a alternativa D. Alguém tem alguma dúvida nesse tipo de exercício, ou alguma passagem que eu fiz, alguma coisa que tenha que voltar, ou pode ir para o próximo? Tá, vou pro próximo então. Eu não tô vendo o chat. Esse daqui já é um exercício mais diferentezinho. Eu acho que o professor chegou a falar de um exercício como esse, que vai ter que analisar o gráfico da função. Que não é bem função, né? Função é uma palavra que assusta. Mas enfim, vamos fingir que isso daqui não é uma função. O que ele está falando? Ó, um fabricante vende mensalmente C unidades de um determinado artigo por Px igual a x ao quadrado menos x. Então, isso aqui é o valor que o comerciante vende, que o fabricante vende o produto dele. Sendo o custo da produção, o custo é o que ele gasta, o que ele está perdendo. Essa coisa feia aqui. E ele quer saber quantas unidades ele tem que vender desse produto
para que ele tenha o lucro máximo. Mas aqui, primeira coisa que vocês têm que ver aqui no enunciado é que nenhuma dessas duas equações é o lucro. Eu tenho o valor e eu tenho o custo. Então, eu tenho que achar a equação do lucro. Como que eu faço isso? O lucro vai ser o que eu vou ganhar tirando o que eu perdi. Não sei se deu para entender, mas é basicamente tipo, eu tenho uma coisa que eu estou vendendo R$ 5, mas para fazer ela eu gastei R$ 3. O meu lucro vai ser 2. É isso daí que eu tenho que fazer. Então eu vou pegar o valor do meu negócio, PX, menos quanto ele custou, que é CX, que vai dar o meu lucro, que eu vou chamar de Y, para ficar mais fácil de vocês verem no gráfico depois. Isso daqui vai ser a equação do meu lucro. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha. Vou pegar x ao quadrado, eu só vou substituir isso aqui com isso aqui. X ao quadrado menos x menos, aí eu abro parênteses, porque senão eu vou confundir os sinais. 2x ao quadrado menos 7x mais 8. Tá feio, mas acho que dá para acompanhar. É igual a y. Igual, não é o menos não. E aí eu tenho que fazer a regra de sinal com isso daqui para eu ter a equação certinha. Então, vou passar isso para cá para ficar melhor de ver. Vou copiar x ao quadrado menos x. Aí agora eu vou fazer a regra de sinal. Menos, com mais desse 2 aqui que está na frente, fica menos 2x ao quadrado. Aqui, menos com menos fica mais. Então, mais 7x. Só vai invertendo os sinais. Menos com mais dá menos, menos 8. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Junto os iguais. Então, a equação de y, ou seja, a equação do lucro, vai ser x menos 2x. 1 menos 2 dá menos 1. Então, menos x ao quadrado. Aqui, ó, menos 1 mais 7 fica 6. 6x mais 8. E aí, o raciocínio que o professor usou no último exercício da área. Ele aqui está pedindo o quê? Ó? Lucro máximo. Isso daqui é a mesma cara da função quadrática. E aqui, ó, é menos. Então, vamos desenhar a parábola, só para vocês verem. Não precisa ver a raiz, não precisa descobrir nada. Só desenhar para vocês visualizarem. Ela é assim. Como que eu decorei a concavidade? Porque eu sempre confundia a concavidade para baixo, concavidade para cima. Eu decorei assim, ó. Se é negativo, a carinha tá triste. Aí eu decorei assim. Foi assim que eu decorei. Só assim que isso entrou na minha cabeça. A carinha tá triste. E aqui eu tenho o ponto máximo. Aqui eu tenho o eixo X. E aqui eu tenho o eixo Y. O Y do vértice é o lucro máximo. E o X do vértice é a quantidade de produtos que tem que ter para ter lucro máximo. Então, o que o exercício está pedindo, na verdade, é esse X do vértice aqui. E eu tenho uma equação. Deixa eu adicionar um quadro, senão vai ficar feio. Eu tenho uma equação para descobrir o X do vértice, que é isso aqui, olha. O X do vértice é a mesma coisa de menos B sobre 2A. Eu vou anotar a equação aqui, senão vocês vão se perder. Y é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Essa é a equação que a gente descobriu lá e viu que tem que descobrir o x do vértice, certo? E aí é só eu pegar isso daqui e substituir com os valores que eu tenho aqui. Aqui eu tenho que lembrar dessa cara, ó. AX mais BX mais C. Ô, Bia, Oi, pode falar. mas por que esse B? De onde você tirou esse B? Porque, então, ó, essa fórmula aqui é uma fórmula. Tipo, é uma fórmula, tá. fórmula, que você decora. E esse B é dessa estrutura aqui, ó. Lembra da aula? É que você que entrou por último? É. Ah, tá. Enfim. Essa função aqui, ó, essa é a fórmula geral de uma função quadrática. Ax ao quadrado mais bx mais c. Onde A, B e C são números, são os coeficientes que vão ficar na frente do x. Então, tipo, é só uma fórmula genérica. Sempre que você vê letra na matemática,
é um número escondido, é um número disfarçado. Certo. Então, nesse caso aqui, eu vou olhar para essa fórmula geral e vou ver qual corresponde. O A sempre vai estar acompanhando o x². Então, no lugar do x², no lugar do A, eu vou colocar esse aqui, ó, é 1. Se eu não tenho nada na frente do x, é a mesma coisa que eu falar que tem 1, certo? Uhum. Tudo certo? Tudo. Então, ó, 2 menos 1. E no lugar do B, eu vou colocar o 6, que o B sempre está acompanhando o x elevado a 1. Aqui é a mesma coisa que eu falar que está elevado a 1. Uhum. Então, aqui eu vou colocar menos 6. E aí é só fazer a conta. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com o de cima com menos com o de baixo dá mais. Então, fica positivo. 6 dividido por 2 dá 3. Então, aqui eu achei, ó, a quantidade mínima de produtos que eu tenho que vender para ter... A quantidade mínima não. A quantidade de produtos que eu tenho que vender para ter o lucro máximo são 3 unidades. Conseguiu acompanhar? Sim, sim. Eu vou ter que ver todas as aulas. Mas eu faço isso e vou estudando. Isso. E resolve o exercício. Isso também. Tá. Agora sim eu vou entrar para a parte, entre aspas, nova do negócio, que são, na verdade, né, as equações. Primeiro aqui eu coloquei esse quadro para mostrar para vocês se familiarizarem com as notações de inequações. Porque na equação a gente usa o sinal de igual. Na inequação a gente tem 4 ou 5 sinais diferentes. A gente usa mais 4, que é o sinal de maior, o sinal de menor, o de maior ou igual, de menor ou igual, e o de diferente. O de diferente aqui não vai usar tanto, é mais quando a gente vai tratar de condição de existência, que aí depois a gente vai vendo em outros exercícios. Mas focar nesses 4 sinais aqui para inequações, certo? Inequações, se vocês forem ver aqui, ó, o prefixo in sempre significa alguma coisa que anula o significado do resto. Então, equações é igual e inequações é alguma coisa diferente de igual. Então, aqui. E uma dica, acho que a maioria também já deve ter visto essa dica, é passar o risquinho para não confundir. Se eu passar o risquinho aqui, olha, parece 7. Então, é o sinal de maior. Se eu passar o risquinho aqui, parece 4. Então, é o sinal de menor. E também tem outro jeito, que foi minha professora, porque esses sinais costumam confundir bastante gente. Minha professora de matemática da escola, saudades, ensinou, é que a gente imagina o Pac-Man. O Pac-Man, ele é comilão, então ele sempre vai estar com a boquinha pro maior. E aí tem essas duas formas aí, vocês escolhem qual é melhor, ou sei lá, se vocês têm outra. E esses são os 4 sinais. Aí, como que a gente usa esses sinais? Tipo, só colocar um número aqui na frente, ó, 6 é maior ou igual a 6. No caso, é igual, certo? É uma coisa ou outra. E aí, a gente também tem que se familiarizar com as formas de respostas dessas inequações, porque numa equação é fácil, é só colocar x igual a alguma coisa lá. Agora, em equação, não. Tem que ter um intervalo que está representando. E como que a gente vai representar esse intervalo? Vamos supor que eu quero representar esse intervalo aqui, ó, de 3 a 10. Eu tenho muitas formas de representar. Eu quero representar em um intervalo que o 3 e o 10 estão dentro deles. Ou seja, eu vou contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles dois estão dentro. Eu posso fazer assim, ó, utilizo os colchetes. 3,10. Eu coloco ponto e vírgula porque às vezes pode usar um decimal. Aí confunde se eu não colocar o ponto e vírgula, mas pode colocar só vírgula também. E fecha o colchete. Se o colchete está fechado, significa que o 3 e o 10 estão dentro desse conjunto. Agora, se eu escrever, por exemplo, assim, ó, 3, e aí eu coloco 10, e depois coloco o colchete assim, quer dizer que o 3 está dentro, mas 10 não. Seria como se fosse ignorando que tem decimal no meio. Eu vou dar um exemplo aqui. Finge que os decimais não existem. Nesse exemplo, eu contaria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 não entra, tá? E aí a mesma coisa seria se eu representasse assim. O 3, o 10, ou seja, o 3 não entra, o 10 entra e pode ser também 3
10. É só para vocês saberem ler, porque às vezes nas alternativas tem isso, aí, sei lá, às vezes não entende, não sabe, aí fala fudeu, fudeu, fudeu. Só que aí é isso aqui. É só isso, mostrar que tá representando o intervalo entre 3 e 10, e que o 3 e o 10 estão dentro, só o 3 dentro, e assim por diante. E também tem outra forma de responder, que aí é mais extensa, só que também é mais intuitiva, por causa do finalzinho dela. Eu chamo o conjunto, quando eu respondo, de verdade. Então, o conjunto verdade, por isso um Vzão, é tal que x pertence, ou x ou qualquer letra que o exercício estiver dando, pertence ao conjunto dos reais, tal que, essas barrinhas significam tal que, aí eu coloco 3 é menor do que x, que é menor do que 10. Aí isso daqui também é uma forma de representar o resultado. Aí para representar, por exemplo, o colchete fechado aqui, eu colocaria igual. Se tiver 100, esse daqui, calma. Se tivesse tipo esse daqui, aqui tá aberto, então aqui é 100 igual. Entenderam essas formas de responder? Vou seguir. O estudo do sinal, o professor acho que já deu também, mas eu vou mostrar aqui de novo, que vai precisar usar ele para os exercícios. Então, vamos lá. Para os estudos de sinais, tem uma equação que vai ser de primeiro grau, então a gente precisa estudar também os sinais de uma função de primeiro grau. Então, vamos supor que eu tenho esse gráfico e eu tenho uma função crescente. A função crescente, ó, se vocês forem pegando os valores, o x está crescendo e o y está crescendo também, ó, está subindo, está sempre crescendo. Isso daqui é dessa forma, ó, ax mais b. E o a é maior que zero. Então, é uma função crescente. Deixa eu pegar mais para cá. Vou mudar de cor. Aqui, o sinal do y, a gente vai ver estudar o sinal do y. Aqui, ó, o sinal do y, ele está para baixo do eixo x. Então, o y vai ser menor que zero. Está abaixo de zero, é menor que zero, é negativo. E aqui, ó, tá acima. Ó, tá sempre crescendo. Aqui tá acima. Então, y é maior que zero. Então, aqui, como eu decorei, eu vou chamar... Aqui eu vou ver que é o sinal contrário, é um C, tá? E um A, contrário de A. E aqui desse lado é o mesmo sinal de A. É a regra da cama. A mesma coisa vai valer para a função quando o ar for negativo. Eu vou decorar cama, então eu sei que para cá é o contrário de A e para lá é o mesmo de A. E eu tenho esse aqui, ó. Vamos pegar a carinha triste, que é dessa forma. Menos ax² mais bx mais c, que é a função quadrática que o professor acabou de dar aula. Eu tenho aqui as raízes. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar de novo o sinal do y. Ó, nessa parte, depois das raízes, ó, o y tá aqui. O y é menor que zero. Então, nessa parte toda, o y é menor que zero. Aqui, ó, a raiz está aqui, eu vou ver essa parte do y. Ele está todo acima do x. Então, y é maior que zero. E aqui, o mesmo raciocínio desse, ó, tá para baixo, y é menor que zero. Então, aqui, o que eu vejo? Aqui é negativo e o a também é negativo, é menor que zero. Então, eu vou ver que é o mesmo sinal de a. Aqui é o sinal contrário de a, CA, tá? Se tiver difícil de ver. E aqui é o mesmo de a. Então, as regras que eu decorei para ver o estudo do sinal é cama, para a função de primeiro grau, e macama, para a função de segundo grau. Daqui você vai usar quando for dar a resposta de inequações de segundo grau, de primeiro grau, de sistemas de inequações. Então, tem que saber estudo de sinal, tá bom? Essa parte aqui, acho que o professor já deu. Tá suave essa parte que eu dei, que é tipo introdução a inequações. Que eu vou começar a fazer exercício. Deixa eu ver que horas são. Tranquilo. Vou pro exercício então. Se ninguém falou nada, eu vou pro exercício. Qualquer coisa me interrompe aí. Começar com um exercício simples. Que, tipo, caiu no vestibular, não lembro qual, acho que foi Mackenzie ou PUC, esse enunciado bem diretão mesmo. Ele deu basicamente esse polinômio. Polinômio é uma equação, é só um nome bonito. Polinômios é tipo
tem vários nomes, entre aspas, ó. Tem um termo, 2 termos, 3 termos, então vários termos, politermos, polinômio. E aí ele deu e ele quer saber qual dos seguintes conjuntos que estão aqui, para valores de m, o polinômio é negativo, ou seja, a gente tem que prestar atenção nessa parte, quando x igual a 1. Então, ele está dando o valor de x. A gente substitui aqui. Então, já vou substituir direto, porque é só 1, então 1 está multiplicando só, não vai fazer diferença em nada. Então, só vou copiar isso daqui, só que já substituindo, tá bom? Então, ó, m, no lugar de x eu vou colocar 1, m vezes 1 ao quadrado dá m, mais isso tudo vezes 1 dá isso tudo. 2, m menos 2, mais m ao quadrado. Isso daqui vai ser px. E o px, que é o polinômio aqui, ó, px, ele quer que seja negativo. Para ser negativo, tem que ser menor que zero. Então, aqui já está montada a minha equação. E, basicamente, ele quer que resolva essa equação. Então, vamos lá, resolver a equação, né? Vamos lá. Como que a gente vai fazer? A gente vai fingir que essa equação é uma equação. Então, a gente vai resolver como se fosse uma equação de segundo grau. Eu vou pegar m, vou fazer a distributiva. 2 vezes m fica 2m. 2 vezes menos 2 fica menos 4. Mais m ao quadrado. Eu vou fingir que é uma equação. Por isso, eu vou colocar o sinal de igual. Igual a zero. Eu vou juntar os iguais aqui, ó. É m, então fica... Vou passar o m para lá para ficar na forma que é mais bonita de ver. M ao quadrado. Aí eu vou colocar o m. M mais 2m fica 3m. Menos 4. Fingir que é igual a zero. Aqui uma dica que eu dou. Eu vou fazer essa forma de resolver mais rápida, mas se quiser depois eu resolvo com Bhaskara para vocês verem que, tipo, dá a mesma coisa. Eu, sempre que eu vou bater cara no exercício, isso daí acontece muito vestibular, porque como eu já falei em outras aulas, vestibular quer ferrar vocês para eliminar, mas eles também ajudam para não complicar tanto a vida. Então, sempre que eu vejo uma equação de segundo grau no vestibular, tipo, demora tempo a resolver, tem que fazer delta, tem que fazer Bhaskara, um monte de negócio. Eu somo os coeficientes. Por quê? Porque olha o que vai acontecer com a soma desses coeficientes. Aqui não tem nada, é a mesma coisa que 1. 1 mais 3 vai dar 4. Aí 4 menos 4 vai dar 0. Se a soma dos coeficientes dá 0, eu sei que uma das raízes é 1. Por quê? Eu falei que 1, quando multiplica alguma coisa, é a mesma coisa que multiplicar por nada, porque vai continuar ele mesmo. Então, vamos por aqui, ó. M ao quadrado, a raiz é 1, certo? A gente viu que a soma deu 0. E agora a gente vai testar para eu provar para vocês que uma das raízes é 1. 1 no lugar do m fica 1 vezes 1, 1. Mais 3 vezes coloco 1 no lugar do m, só para provar para vocês. 3 vezes 1, 3. Menos 4 dá 0. Viu? A conta bateu, ficou 0 igual a 0. Então, sempre que a soma dos coeficientes for 0, uma das raízes é 1. Aí fica fácil de resolver por soma e produto. Porque aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 mais o outro x é igual... Aí, vocês têm que lembrar da fórmula de soma e produto. Não tem jeito. Ou resolve Bhaskara, só que aí é mais complicado. A soma fica menos b sobre a. E para... Acho que foi a Tayla, né, que não acompanhou. A mesma fórmula de função é a coisa de segundo grau. Então, ax ao quadrado mais c. É daí que saiu essas letras aqui. Então, eu sei que a soma é isso daqui. Eu gosto de fazer mais fácil também pela multiplicação, né? Porque 1 vezes alguma coisa é fácil de saber o que é. A multiplicação das raízes é c sobre a. Então, eu vou fazer por aqui, que é mais fácil de ver o resultado, não precisa fazer conta. Mas por aqui também é fácil. Então, eu vou substituir o c, aqui no caso é o termo independente, que é o menos 4. Tem que colocar o sinal junto. Então, 1 vezes x é igual a menos 4. E o a é o termo que acompanha o x ao quadrado. É 1. Então, 1 vezes alguma coisa é menos 4. Então, essa alguma coisa eu sei que é menos 4. Então, aqui a gente já tem as duas raízes, que seria menos 4, colocar na ordem crescente, e 1. Aqui eu tenho as duas raízes. Só que eu tenho que lembrar o quê? Vou
Opa. Tem que lembrar que eu não estou resolvendo uma equação. Agora sim a gente vai para a parte de ver que é uma inequação. E agora a parte também que a gente vai usar aquele negócio que eu falei do estudo dos sinais. O que eu vou fazer? Eu vou montar aqui e vou ver a concavidade da parábola. Nem precisa desenhar a parábola, só que no começo é bom para vocês pegarem em prática e aplicar a regrinha lá para ver qual é positivo e qual é negativo. Eu vou escrever as raízes, que no caso aqui é -4 e 1. Ver a concavidade. O A é maior que 0, então ela está feliz. Está positivo, está feliz. É assim. E lembra da regra do Makama. Mesmo sinal de A, sinal contrário de A, mesmo sinal de A. Vou pegar outra cor para vocês verem melhor. Então, aqui, ó, essa parte é o mesmo de A, vai ser positivo. Essa parte dentro da concavidade vai ser negativo. E essa parte vai ser positivo. Agora eu vou olhar para a inequação. Ele quer alguma coisa que seja menor que 0. Menor que 0 é negativo. Então, eu pego essa parte aqui. E essa vai ser a resposta do meu exercício. Só que falta um detalhezinho só. O que falta eu observar? Se tem ou não tem o sinal de igual aqui. No caso, não tem o sinal de igual. Como eu represento isso? Nesse esquema aqui da cordinha. Eu represento com a bolinha aberta. Se tivesse o sinal de igual, eu pintava a bolinha. Mas não tem, eu deixo a bolinha aberta. Tá bom? Isso é convenção também. Não é coisa da minha cabeça. Então, para marcar, eu vou representar do jeito mais simples lá, que é o colchete aberto, porque não tem o sinal de igual, -4 e 1. E colchete aberto também. E esse daqui é o meu conjunto verdade. É o meu conjunto verdade. Essa é a resposta do exercício. Aí você vai procurar essa resposta nas alternativas e tem essa resposta na alternativa. É a mesma coisa que eu escrever isso, ó. Isso, X, ou melhor, M, né? Finge que é o M aqui. E 1. Tem isso aqui na resposta? Não tem isso aqui na resposta. Então, tem que ver qual desses intervalos que ele está me dando compreende esse intervalo aqui. Então, eu sei que o menor número é -4. Aqui é 1. 1 é o maior número. E nem tem 2 aqui. Então, esse daqui não. Aqui não tem 2 também. Ó, vai só até 1. Aqui o -4, mas aqui tá -5. -5 é menor que -4. Então, esse daqui não também. E aqui é a mesma coisa, ó. Tem 2. Aqui eu não vou usar. Então, me restou o E. O 0 tá dentro desse conjunto? Tá. O 1 tá dentro? Assim, entre aspas, tá. Então, é esse daqui. Eu fico com a alternativa E. Porque é isso que o exercício tá me dando. Alguém teve alguma dúvida em alguma parte ou alguma dúvida nesse exercício? Vou pro próximo. Acho que é o último. Vai acabar a aula cedo, hein? Já a aula foi rápida. Vou pro próximo, hein? Qualquer coisa, manda O voltar sono aí aqui que eu tá volto. grande. Oi? O sono aqui tá grande. Ah, calma aí, tá acabando. Falta um só, falta um só. Força. Aqui. Que esse daqui é um sistema de inequações. Que isso daqui vocês vão ter que ver a intersecção das respostas. Olha que palavra bonita. Então, quando a gente tem um sistema de inequação, diferente da equação, a gente tem só uma incógnita aqui. Então, o que a gente vai fazer é resolver uma equação por vez. Eu vou resolver essa daqui de azul e a outra de outra cor, senão vai bagunçar tudo e vai ficar difícil de ver. Então, vamos lá. Vamos resolver essa de cima. Mesmo esquema do outro. Finge que é uma equação e no final volta e vê o sinal. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 2x. Aqui vai dica para resolver mais rápido, tá? Isso daqui é uma equação de segundo grau. Eu sempre vou anotar aqui para vocês acostumarem com essa forma. Só que ela tem o termo independente, ou seja, ela tem o C igual a 0. Então, ela é uma equação de segundo grau incompleta. Quando ela é incompleta, por o C ser igual a 0, é bem mais fácil de resolver. Por quê? Eu vou resolver de um jeito, qualquer vez que vocês quiserem que eu resolva de Bhaskara, fala que eu resolvo em Bhaskara, tá bom? Eu vou colocar o fator comum em evidência. O que é? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, se vocês já fizeram isso, não sei. Mas eu vou mostrar aqui. O que é o fator comum em evidência? Eu vou ver o que tem em comum nos dois termos e vou colocar em evidência. Então, aqui no caso, eu tenho 2x, que é a mesma coisa que eu fazer assim. 2x não.
x vezes x. Foi isso que eu quis dizer com 2x. Menos 2x. Igual a zero. O que eu tenho em comum aqui? Eu tenho em comum esse x. Tem um x em cada um. Então, eu vou colocar aqui, x. E vou multiplicar pelo que sobrou. Sobrou aqui, no caso, um x. E sobrou aqui o menos, também está sobrando. E o 2. Pronto. Se eu fizer essa distributiva, vai chegar nisso aqui. Bia, Oi, pode falar. por que você não fez? Eu não sei se estaria errado, mas por que você não fez a regrinha de sinais, menos com menos? Onde aqui? Nesses daqui, no 2 e no outro 2 de baixo. Ou não tem Ah, nesses daqui? necessidade? Esse daqui... Não, não tem necessidade, porque assim, ó, aqui embaixo eu só abri. O x ao quadrado não é a mesma coisa que eu falar x vezes x? Só que Certo. eu só coloquei x vezes x para vocês verem melhor o que, que eu estou fazendo. Ah, tá. Aqui eu tenho um x e aqui desse lado eu tenho um x também. Então eu peguei ele e coloquei em evidência. O que sobrou eu vou multiplicar. Então sobrou o x. Tá vendo que o sinal de menos não tá aqui? Então sobrou o sinal de menos também. Eu coloquei aqui. E sobrou o 2 também, eu coloquei aqui. Se eu fizer essa distributiva, aí sim eu faria a regra de sinal para fazer distributiva. Então ficaria mais com mais, fica x ao quadrado, mais com menos, fica menos, x vezes 2, 2x. Eu chego nisso aqui. Perceberam que é tipo a mesma coisa? Eu só coloquei em evidência. É exatamente a mesma coisa. Tirei sua dúvida? Sim, sim. Tá bom. Isso aqui a gente chama de equação produto. E é uma equação produto muito bonita, porque ela está igual a zero. E aí vocês têm que lembrar daquele negócio da multiplicação. Qualquer número vezes zero vai dar zero. Então, eu posso ter esse lado igual a zero e posso ter esse lado igual a zero, que vai dar zero. Então, o que, que eu faço? Eu posso ter, eu falei, x igual a zero. Aqui eu já tenho uma resposta. E eu posso ter x menos 2 igual a zero. Então, olhando isso daqui, eu passo o 2 para o outro lado, eu vou ter x igual a 2. E eu resolvi essa equação de segundo grau sem resolver Bhaskara, só por equação produto. E aí eu já tenho as duas raízes dessa equação. E aí o que, que eu vou fazer? Vou colocar ela na minha linha e vou estudar sinais. Então, eu vou anotar aqui. Eu vou anotar, calma, deixa eu pegar minha cola. Vou anotar aqui a raiz que eu achei zero. E eu vou anotar aqui a raiz que eu achei 2. Sempre tendo mais ou menos uma noção de espaço. Não precisa fazer em escala certinho, mas é bom ter um espacinho entre eles. Aqui eu tenho o sinal de igual. Então eu coloco a bolinha cheia, porque eles vão entrar na minha resposta. Bolinha cheia. E aí eu olho a concavidade da parábola, que no caso seria uma carinha feliz, porque o A é positivo. E eu vou lembrar do ma, ma. Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Eu quero alguma coisa maior que zero, então eu pego o lado positivo. Pinto aqui. Pronto. Resolvi essa equação. A gente vai resolver agora a outra equação. Tá acabando, gente. Falta só resolver isso. Depois da intersecção e vocês podem dormir. Então vamos resolver. Isso daqui eu acho que não tem muito jeito. Tem resolver por Bhaskara, porque a soma dos coeficientes não vai dar 1 e eu não tenho uma equação produto, é completa. Então, ou faço por soma e produto, porque aí vai dar um sisteminha para resolver, ou faço por Bhaskara. Eu acho mais fácil resolver por Bhaskara, tá bom? Então vamos lá. Eu vou resolver direto o delta. O delta vai ser o b ao quadrado, ou seja, o 2 ao quadrado, que vai dar 4, menos 4 vezes menos 1, vezes 3. Essa conta aqui, vou acelerar, vai dar 16. Eu já vou tirar a raiz de delta para depois eu substituir. Raiz de 16 é igual a 4. Para substituir lá na Bhaskara. A Bhaskara é menos b, ou seja, o b aqui é 2 positivo, fica menos 2. Mais ou menos raiz de delta, que eu já vi aqui, já fiz, é 4, vezes 2 sobre a, que aqui é menos 1. E aí eu vou chegar em duas respostas.
Eu vou chegar aqui, ó. Menos 2, eu vou olhar o sinal, um sinal de cada vez. Menos 2 mais 4 vai dar 2 sobre menos 2. Isso daqui é menos 1, certo? Porque aqui, ó, mais com menos dá menos, 2 dividido por 2 dá 1. E eu tenho um outro resultado, que é menos 2 menos 4 vai dar menos 6. E 2 vezes menos 1 vai dar menos 2 também. E aí, regra de sinal. Menos com menos dá mais, 6 dividido por 2, 3. Aqui eu tenho as duas raízes. E aí eu vou fazer de novo o estudo de sinal. Eu vou colocar aqui e coloca em relação a isso aqui os números também. Então aqui eu vou ter menos 1, tá mais para a esquerda do zero. Tem que colocar, senão vocês se confundem na hora de responder. Deixa eu apagar. Oh, caralho. Apagar aqui. Tá. Aí eu coloquei aqui, isso aqui é o menos 1, tá, gente? Finge que tá bonito. E o outro é 3. Eu apaguei a resposta, só que é 3. E o 3 tá mais à direita do 2, porque é maior. Ah. E aí eu faço estudo do sinal do negócio. O A é negativo, aqui, ó. O A é negativo, então a boquinha tá triste. Eu vou seguir a mesma regra. Mesmo de A, negativo. Contrário de A, positivo. Mesmo de A, negativo. Aí eu olho para cá, não tem o sinal de igual, bolinha aberta. Bolinha aberta aqui também. E eu quero alguma coisa que seja maior que zero, ou seja, eu quero alguma coisa positiva. É isso aqui. Eu tenho essas duas respostas. Agora, para dar a resposta do sistema, eu faço uma terceira linha aqui, desço todos os valores, menos 1, desce esse aqui, ó, 0, desce esse daqui, 2, e desce esse daqui, que é 3. Tenho todos esses valores. E o que eu vou pegar? Como que eu vou escolher a minha resposta? Vai ser assim, ó. Eu vou pegar as partes que são em comum. Aqui, ó, aparece essa parte aqui e essa parte aqui também. Então, eu tenho essa resposta. Com a bolinha fechada no zero, porque aqui tá fechado, e com a bolinha aberta no menos 1. E a mesma coisa do outro lado. Desço 2, desço 3, ó. E aqui tá pintado aqui e tá pintado aqui. Então, eu tenho esse intervalo pintado. Com a bolinha fechada no 2 e com a bolinha aberta no 3. E aí eu faço a minha resposta. A minha resposta, colchete aberto, menos 1. E colchete fechado, no 0. Aqui eu tenho colchete fechado no 2 e colchete aberto no 3. Para juntar essa resposta, eu faço assim, ó. Coloquei o sinal errado. Aqui é de intersecção. Eu coloco esse sinal, que é o sinal de união, que é a mesma coisa que eu falar, esse daqui e esse daqui estão valendo para o meu conjunto de resposta. Eu coloquei esse jeito de resposta aqui porque é o mais complicado de ler, mais confusinho assim para quem não conhece sinais, mas é a mesma coisa que falar, que é isso e isso é a resposta. E final o exercício. Acho que a parte tipo, mais complicadinha é ver essa parte do varal, que é ver a intersecção. Isso daqui é a intersecção, esse símbolo é de intersecção. Alguma dúvida? Porque se não tiver, a gente pode encerrar. Alguém quer que volte alguma coisa? Ah, Pra mim mim tá não. ótimo. Tá bom? Tá bom. Amanhã eu vou colocar a lista de exercício no Moodle, tá bom? Alguém não tem acesso? Oh, em falar nesse Moodle, todo mundo tá tendo acesso porque eu não consegui e ninguém me falou nada do cursinho Eu relacionado também a não. isso. Eu tô pegando tudo do Drive, Nem o Drive eu tô com acesso. certo? Na Júlia eu passo lá no WhatsApp a lição. Tem notícias desse aplicativo? Aplicativo, não sei, site. Eu não tenho notícia pra vocês não, só pra mim. Ah, Mas qualquer coisa eu passo pra vocês no WhatsApp. beleza, então. Pra mim tá Tá bom? perfeito, então. Tá, sobre as listas passadas, alguém fez alguma lista? Não, você passou também pelo aplicativo ou pelo site? Não sei. Tá tudo no Moodle.
Eu não tive acesso, então eu não fiz por causa disso. Eu te mandei uma mensagem Tá no bom, chat no começo da aula também que eu não tive acesso. E eu queria fazer. tá bom. Tá. Vocês têm meu contato, meu número ou não? Eu tenho. Eu não tenho. Você passa Tá, pra mim? Eu passo tá, sim. pode passar aqui. Ah, tá. Então vocês passam aí, Então, tá bom? beleza. Aí eu mando a lista. Então é isso. E se tiver dúvida, pode chamar. Obrigada, Beleza. viu? Duas Tchau. guerreiras que lutaram comigo. Tchau, gente. Beijo. Boa Beijo. noite. Boa Boa noite noite, pra vocês gente. também, gente. Descansa aí.